Você sabe que a temperatura de congelamento da água é 0 graus. Mas essa temperatura de congelamento pode ser diminuída? Se essa é a sua dúvida, seja bem-vindo ao tutorial de Química. Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, sou o professor Everson. Há 30 anos ensino meus alunos uma maneira fácil de aprender a química. Se você está chegando aqui hoje e ainda não é inscrito no canal, não esquece, clica o dedo aí no botãozinho vermelho que está aí embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho, seja um dos primeiros a saber das novidades do tutorial de química. Bom, mas vamos ao que nos interessa. Diminuir a temperatura de congelamento da água, ou seja, deixar menor que zero, ou de qualquer líquido, o que estamos falando é da crioscopia, tá? A crioscopia, ela é uma das propriedades coligativas dos solventes. E a crioscopia consiste exatamente nisso, na diminuição da temperatura de início de congelamento. A gente usa a água como exemplo porque a maioria das soluções são feitas com água, então por isso a água é o nosso exemplo. Agora, por que a presença do soluto diminui a temperatura de congelamento? Vamos pensar o seguinte, vamos raciocinar que no estado líquido as moléculas estão livres e em movimento. Umas rolam sobre as outras, então isso daqui seria o estado líquido, tá? Quando você diminui a temperatura, você está fazendo o quê? Você está retirando energia na forma de calor. O que vai acontecer? Com menos energia, essas moléculas vão parar e vão se organizar. Elas não chegam a parar completamente, tá? E aí nós vamos ter o estado sólido. Então esse processo que ocorreu aqui foi o congelamento, a solidificação, ok? Beleza. Quando você coloca soluto no meio, o que vai acontecer? A presença de soluto no meio, vamos mostrar aqui de novo o líquido, a presença de partículas de soluto aqui no meio vão dificultar a organização das moléculas do solvente, tá? Então, olha lá, as partículas de soluto dificultam a organização. Peraí, dificultam a organização. Beleza. Tá aí. Como elas dificultam a organização, o que vai fazer? Eu vou ter que diminuir a temperatura, porém eu vou ter que retirar mais calor. Por quê? Porque essas partículas vão ter que parar mais ainda. Então o que vai acontecer? No momento que essas partículas começam a se organizar, elas também vão expulsando as partículas do soluto. Olha, vai ficando aqui para fora. Porque elas vão se organizando. É aquela história, você vai tomar um sorvete de Tang, por exemplo, né? Você dissolveu o Tang na água e fez sorvete. Aí você percebe que no começo do sorvete está aquele sabor mais intenso, conforme vai chegando no meio ele vai ficando aquele gelo. Exatamente por isso, porque o soluto vai sendo expulso, tá? Então nós temos a diminuição da temperatura. Horas, aquela conclusão de sempre. Quanto maior o número de partículas, afinal de contas estamos falando de propriedades coligativas, partículas de soluto, menor será a temperatura de congelamento. É lógico que se eu falo congelamento, eu posso falar também em fusão.
tá? Se diminui, abaixa a temperatura para congelar, é meu problema, né? Escrever e falar ao mesmo tempo. Se diminui a temperatura para congelar, também diminui a temperatura para fundir. Aí é aquela história. Ah, eu jogo sal no gelo para quê? Para conservar? Óbvio que não. Você joga sal no gelo para derreter mais rápido. Só que ele derrete mais rápido a uma temperatura menor. Qual é a consequência disso? Então, pôr sal no gelo lá na tua festa não é para conservar o gelo, é para deixar a tua bebida mais gelada, e é isso que mostra para nós a crioscopia. Beleza? Maravilha? Entendeu a brincadeira? Então tá bom. Agora me conta uma coisa. Você já ouviu essa história de que colocar sal no gelo é para conservar o gelo? Se você já ouviu isso, escreve. Gente, o que eu já escutei, o duro é você explicar para a pessoa que não entende química, né? O que eu já escutei isso, eu não tenho ideia. Então faz o seguinte, se você já ouviu, escreve aí embaixo no comentário. Everson, já escutei essa história. Escreve tua história, se você tentou explicar, se você não tentou explicar, se agora você vai explicar. Põe aí, adoro ler os seus comentários. Beleza? No mais, bons estudos!